Uma boa noite a todos. Vamos começar o nosso encontro da noite trabalhando o item 4, as primeiras relações, né? Que é o capítulo 8, tá? Do livro Amor, Imbatível Amor, Queda e Ascensão Psicológica. Esse item que a gente vai trabalhar serve de base para o item posterior, que é o item 5 depois, que vai falar sobre a criança ferida, né? E as questões que envolvem o processo psicológico da infância. Então, Joana vai nos trazer nesse capítulo 8 do Amor, Imbatível Amor, uma série de considerações gerais bastante importantes e fundamentais para a gente compreender a base da formação da nossa identidade psicológica. Não da nossa personalidade como um todo, porque a nossa personalidade envolve uma visão mais ampla da realidade psíquica, mas as questões envolvendo mais a questão do ego, né? E da relação daí com o self. E ela vai falar um pouquinho sobre a questão da construção dessa identidade, né? Esse processo que também vem lá de uma caminhada evolutiva, nessa tensão de forças entre a matéria e o espírito. Ela vai falar sobre isso. E ela vai falar daí, a partir disso, dos processos reencarnatórios, da dinâmica desse espírito que vai reencarnar dentro dessa matéria, e do campo emocional e educativo da família, juntamente com os recursos que esse espírito traz como tendência de outras vidas. Então, basicamente, o capítulo 8, ele vai trabalhar desses elementos todos gerais, e ela vai trabalhar em 3 itens importantes, que é a despersonalização, a questão do conflito e a questão do reforço, né, da autoafirmação da identidade. Então a gente pode começar trazendo assim algumas considerações de vocês, alguma impressão primeira desse texto dela, o que acharam, se tem alguma questão que já envolve alguma dúvida ou algum tipo de consideração em relação a alguma coisa mais específica também desse material. Alguém quer trazer alguma coisa? Ficou claro para vocês como é que se constrói essa identidade psicológica? Começamos por essa questão. Oi? Mais ou menos. Né? O que vocês puderam pegar do material que ela traz? Alguém pode ter uma ideia, sim? Que puderem levantar em relação ao que ela traz. Me chamou a atenção aqui no início do texto já as considerações acerca do erro, né? Que a nossa sociedade, a nossa criação, no geral, traz o erro como uma coisa feia, né? Como uma coisa inadmissível, né? Que desde a educação na infância, né? E aí ela traz outra visão disso, né? Colocando até que o ego saudável consegue enfrentar o erro com mais naturalidade, né? Vendo as possibilidades de reparação, de correção. E a importância disso também, né? Trazendo o erro até desde a criança com uma questão de responsabilidade, né? Tirando a questão da culpa, da vergonha, né? São 2 elementos que ela inicia o texto trazendo do quanto a culpa e a vergonha são elementos realmente prejudiciais, né? E dentro de uma educação equivocada, não só de uma educação do ponto de vista do campo familiar, mas da própria cultura religiosa da gente, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver em vários momentos da obra dela, né? Essa questão da culpa, da autoaceitação. Aqui ela coloca também a questão da vergonha e da importância da gente não ter essa visão onipotente que o bebê tem,
no primeiro momento, né? O bebê, ele tem uma fantasia onipotente e a vida tem que dar limites, seja elas nos próprios processos que ele vive no corpo ou na própria dificuldade, e depois do campo da experiência, que é no campo do equívoco, do erro, do exercício, do se experimentar. Então, em outro momento, ela vai dizer que o erro é fundamental, faz parte da experiência. O problema não é se equivocar, não é errar, porque a gente é espíritos ainda imperfeitos. Né? Então, é natural que a gente se perca, que a gente mais ou menos se equivoque. A questão toda é por onde passa a nossa identificação interna e o nosso propósito em relação a essa caminhada evolutiva. Né? E essa questão é tão importante que hoje eu tive uma reunião, né? Eu lembrei do texto porque a reunião era justamente sobre os erros que a gente comete no trabalho, né? E que a gente tem um programa lá de dupla leitura, né, em que um colega revisa o exame do outro e eventualmente detecta algum erro que passou e aí lança no sistema, depois esse colega que errou fica sabendo, né, e aí a gente tem a reunião para discutir esses casos, né, principalmente os mais relevantes. E a dificuldade das pessoas de aderirem a esse sistema é impressionante, né, de apontarem o erro do colega, né? Por mais que seja para aprendizado, de aceitarem o erro quando recebem, é uma coisa muito complexa. É uma coisa de uma defesa. As pessoas fogem da reunião, fogem da responsabilidade de apontar o erro, de receber o erro. Quando recebem o erro, se desesperam e vão se justificar de tudo que é jeito. Né? E aí a conclusão é interessante, porque lá o chefe do serviço ainda no final detectou e fechou bem a questão, dizendo que se trata de um grupo imaturo, né? Porque não consegue lidar com isso, né? Uhum. Mas isso é coisa de criação, né? Coisa cultural, como a gente falou, religiosa até. Uhum, com certeza. A colega que trouxe ali... O que me chamou muito a atenção foi o papel dos pais aqui, né? Uhum. Como o papel de pai e mãe vai gerar uma coisa assim, talvez pela vida toda, né? Se marcas que pode ser... Eu me identifiquei muito com desafios, isso, né? Levei para a minha vida o que foi a minha infância e todo o processo assim. Só que daí a gente, depois, quando está adulta, aí pensa também, né? Mas eles agiram dessa forma, achando que era o melhor, né? Uhum. Mas o dano está feito, né? Uhum. E a gente que deu de conta disso. Ainda bem que nada é por acaso, né? E parece que a espiritualidade, apesar dos equívocos e dos compromissos que muitas vezes envolve a nossa condição de pai e mãe, isso vem em segundo plano em relação aos compromissos espirituais que envolve essa relação. Então, me parece que, se de um lado, sim, dependendo da tarefa que o espírito vai realizar, e a gente tem que buscar um ambiente adequado para esse espírito, seja de pai, de mãe, assim como do local, dos elementos, desse arranjo que vai receber esse espírito, né? Mas de outro lado, na grande maioria das vezes, e aí a gente está nessa grande maioria, isso não é o elemento mais central, mesmo que a gente tenha algum tipo de tarefa, porque esses vínculos pais e compromissos acabam realmente sendo mais importante pela lógica da espiritualidade, por algum motivo, né? Uma vez eu conversava com um espírito e ele me disse assim: tu e teu irmão foram numa encarnação anterior escravos do teu pai. E continuam sendo agora. E deu uma risada, né? Então, eu falei, puxa, se eu fui escravo do meu pai, né, em outra vida, e agora ele vem para
se redimiu por alguma questão de vínculo, porque eu sei também o que fiz, talvez em outras vidas fiz ele passar, mas será que ele era o melhor pai em relação àquilo que eu precisava, em relação aos meus compromissos espirituais? Ou será que esse compromisso com ele do passado era mais importante do que a tarefa em si que eu estava comprometido? Então, o que realmente pesa nas escolhas desses vínculos iniciais que são tão importantes na nossa vida? E realmente meu pai tinha, eu acho, um costume, né? Talvez o hábito ou o condicionamento de outras vidas de achar que ele era o feitor de escravo, porque eu era pequeno e eu tinha que cortar a unha dele, que era muito dura, a unha do pé, e eu detestava isso, era horrível, porque eu fazia força e não cortava, além de ter que suportar aquela convivência. Ainda bem que eu não fiquei traumatizado com o pé, né? Porque eu podia ficar ou com um trauma de pé ou com fetiche de pé, né? Duas coisas, né? Então, de alguma maneira, isso acabaria por ser alguma coisa, também uma marca que podia carregar a vida inteira. Mas tudo bem, não foi tão traumatizante assim, né? Mas então, essas questões do campo familiar, da dinâmica, o que envolve todo esse arranjo realmente nos escapa ainda do ponto de vista de uma compreensão e dos fatores que estão implicados nesses, né? Agora a gente vai carregar, sim, com certeza, as dificuldades dos nossos pais, aquilo que eles não conscientizam, e principalmente aquilo que eles não conscientizam, né? Não assumem como parte deles. Isso acaba se sobrecarregando muitas vezes na vida dos filhos. Isso a Joana vai dizer e o próprio Jung vai dizer também, né? Ela vai colocar isso aqui, né, em algum momento aqui do capítulo, né? Então é bem importante realmente esses. Então a gente vê, né, com tudo isso, que na verdade apesar do amor que rege o plano divino e a sabedoria que envolve tudo, a gente não somos seres ainda muito especiais do ponto de vista de uma consciência e de recursos que muitas vezes em algum determinado situação qualquer encarnação serve, dependendo da realidade do espírito, né? Então, e às vezes os arranjos espirituais não podem ser tão organizados assim, planejados do ponto de vista de um projeto reencarnatório. Nem todo mundo consegue ou merece ou tem essa condição. Então, a gente vê que ainda há claro que essas dinâmicas também vão evoluindo, tanto aqui como no plano espiritual, e talvez agora isso não seja mais assim, né? Passou-se muito tempo em relação aos relatos de André Luiz, aonde do Luiz Sérgio, algumas encarnações, né, eram feitas de maneira espontânea e não organizada, dependendo do movimento dos encarnados e do jogo espiritual, principalmente quando tinha processos obsessivos, né? Talvez agora as coisas estejam mais organizadas, porque lá também se evolui, né? Há uma evolução também do lado de lá, e as técnicas, o amparo, a assistência também vai sendo melhorado. Então talvez a coisa esteja um pouquinho diferente, né? Mas, de qualquer maneira, há essa comunhão solidária de dor, de sofrimento, que abarca o drama dos meus pais e o meu drama. Quer dizer, isso vai participar da minha vida de alguma maneira, e isso pode tanto favorecer e me favorecer no processo de me superar e me ajudar, como também isso pode carregar em mim marcas difíceis que eu vou ter que, de uma maneira, contar daí com a sorte, entre aspas, ou com os elementos da vida, para poder superar ao longo da minha existência. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Sobre a despersonalização ali que eu estava lendo ali, e o que parece que está falando no texto, que ela fala que mesmo que a gente seja, né, um espírito com possibilidades inimagináveis que se encontram em um germe, e que a educação cumpre o mistério de despertar e desenvolver.
em razão de sua realidade transpessoal, a finalidade da existência é crescer. Aí ela fala que mais adiante que tem um conflito com o corpo e que não deveria existir esse conflito, deveria ter uma união, então, e essa que causa, até ela fala lá, um enrijecimento da respiração, que a pessoa fica toda inibida e tal, e fala que isso que causa uma despersonalização, porque a gente não consegue viver sendo um espírito e a nossa herança animal, alguma coisa assim, que o espírito fica meio perdido. E na verdade, essa despersonalização é um processo mais grave, né? A ponto do espírito psicotizar. Então, ele está falando dos processos de esquizofrenia, né? Num processo patológico, sérios, em função disso. Então, do que a gente está vendo aqui do ponto de vista da Joana de Ângeles? Que existem 2 elementos que fundam, que são a base da construção da nossa identidade. Que sem eles a gente não consegue construir nenhuma identidade do ponto de vista egóica, que é o corpo e os pais. Né? Então, toda a imagem de egóica que compõe a identidade da nossa consciência pequena, que é o ego, em contraponto à consciência maior, que é o self, ela vai se alicerçar a partir das primeiras experiências da imagem corporal e das relações primárias com pai e mãe. Então, esses 2 elementos são realmente a coluna da qual esse princípio de consciência egóica que está sendo despertado naquele espírito que reencarnou vai começar a se organizar. Né? Então, a gente tem essas 2 coisas que são realmente fundamentais e que podem, tanto na relação das marcas do pai como na relação com o corpo, gerar realmente um nível de conflito e de impossibilidade que gera processos de psicose, de despersonalização, de um ego desagregado, um ego frágil a ponto dele não conseguir ter recurso de ser um vaso adequado para poder conter os seus conteúdos e fazer uma relação não só com o seu mundo interno, mas com o mundo externo também. Então vamos devagar com isso. A Johnny quer falar alguma coisa antes que pode... Eu gostaria que comentasse a respeito da opinião dela sobre culpa. Sim, a gente vai estar permeando isso de uma maneira nesse capítulo todo. Acho que é bem importante isso, né, Johnny, que está trazendo, né? O que ela começa, né, trazendo no nível geral, quando ela traz a questão da culpa e da vergonha. Que ela vai realmente trazer a ideia de culpa, né? Então ela vai começar no início do capítulo. A culpa procede de uma peculiar sensação de estar se realizando algo que está errado e de como esse comportamento afeta as demais pessoas. Esse sentimento proporciona uma correlação entre a capacidade de agir correta ou erradamente. O erro de haver se equivocado, sim, uma estrutura equilibrada do ego em relação ao corpo, produz uma distonia que gera sentimentos profundos de amargura e desajuste emocional. Então, de novo, ela traz o corpo também na constituição dessa culpa. O James Hollis, eu acho que já comentei com vocês, ele fala de 3 tipos de culpa. Né? E a culpa mais comprometedora aqui, do ponto de vista desses processos arcaicos, é a culpa como defesa. Né? E essa culpa como defesa, então o ego às vezes usa a culpa como uma defesa para despersonalização, para não psicotizar ou para não desagregar, para não ter que reconhecer alguma dor emocional que está ligada à sua identidade.
né? Então, existe uma culpa que vai estar sendo calcada na minha identidade, né? E tem que da qual eu me identifico como equivocado, como pais que são muito exigentes e repressores, onde a criança é negligenciada, é não reconhecida no seu valor, e há exigências muito grandes a ponto que ela não dá conta de responder à expectativa desses pais, pode gerar culpa e depressão, porque eu me sinto sempre aquém, né? E isso vai gerando de uma maneira um estado de emocional negativo. Mas essa culpa como defesa, ela quer a culpa, ela se identifica com a culpa para se proteger da consciência que esses pais não a amam. Tá? Porque a Joana de Ângeles, a Joana está tendo a culpa de maneira geral, mas assim, a Von Franz, por exemplo, que é uma analista, ela fala que às vezes os pais são muito desumanos do ponto de vista até do seu inconsciente. E que isso faz com que eles não tenham essa capacidade de especular, que é fundamental nas primeiras relações com o bebê. Do pais compreender e responder à necessidade daquela criança. Né? Quer dizer, de uma maneira, o corpo e os pais vão ser os primeiros elementos que as crianças têm como referência dela mesma. Né? A primeira referência que o bebê tem é uma coisa chamada corpo e, de uma maneira, aquele ser que de repente desaparece e deixa de existir em algum momento e de repente magicamente reaparece com alguma teta, né? Com um colo quentinho, com um leite né? Ou com né? Aquele ser que aparece ali e que ela ainda não distingue como ser um ser diferente dela. Né? E que ela vai distinguindo aos poucos, até ter noção de eu e de outro. Enquanto isso, o bebê não tem essa noção nos primeiros meses de vida. Então, na medida que esse ego vai se constituindo e de repente não tem da parte do mundo aquilo que na psicologia chama de uma confiança básica, que esse mundo me aceitou, que é confiável, onde eu posso realmente ser acolhido, posso realmente me sentir, né, de uma maneira que eu estou num lugar que eu posso relaxar, que eu posso me compreender, que eu posso ser aceito e assim começar a me movimentar a partir de mim mesmo, e eu começo a experimentar a vida a partir de uma percepção, claro que tudo isso é inconsciente, né? Uma percepção que o mundo não me acolhe, não é confiável. E aí, se o mundo não é confiável, tem que ter algum motivo, né? Ou o problema é o mundo, né? Ou o problema sou eu. E em relação a essa culpa como defesa, eu assumo que a culpa é minha. Por quê? Porque se eu tiver que aceitar que realmente aquelas figuras que deveriam ser de proteção, de suporte, dentro de uma estrutura que para mim, de uma maneira, reflete uma condição ainda frágil e dependente, não são, a ideia de ser não amado, de ser rejeitado, é tão insuportável que eu nego o desamor. Não pode que o mundo não me ame. Não pode que esses dois seres não sejam tão desumanos, tão terríveis e não me reconheçam. Então alguma coisa é de errado em mim. Então eu fiz alguma coisa de errado. E se fazer bem feito, eu vou ser amado. Então, eu acredito que eles me amam. Só que por algum motivo, eles não puderam mostrar o amor deles, porque alguma coisa errada eu fiz. E aí eu assumo essa culpa como defesa. Que é mais fácil aceitar que eu fiz alguma coisa errada e que o amor existe, em algum lugar eu vou encontrar, se fizer coisa direita, do que o amor não existir e não poder suportar o fato de não ser amado. E aí isso é uma defesa possível
que é uma culpa aí por defesa, né? Agora, existe culpas outras que envolvem essa questão realmente da baixa autoestima, por desqualificação, por exigência, ou por uma educação muito rígida por parte dos pais, com uma expectativa muito grande em cima da criança, ou por parte da educação religiosa também muito rígida, que antigamente a educação religiosa era muito forte, era uma verdade, isso era introjetado, isso a Joana não vai falar aqui tanto, mas vai falar em outros momentos, e quanto isso também no inconsciente coletivo de uma cultura religiosa que vem de anos perpassando dentro do mesmo discurso e sendo reforçado de várias maneiras, né? E isso acaba realmente também gerando uma verdade, né? Uma verdade. E isso que ela começa assim, isso tem que ser questionado. Essa verdade tem que ser questionada, porque ela vai dizer logo em seguida assim: quando o ego é saudável, ou seja, quando ele consegue usar o seu livre-arbítrio e examinar com discernimento a vida, né, ele se dá o direito, não, eu não vou acreditar assim no mundo, peraí, né? Enfrenta a situação do erro com naturalidade, como foi trazido aqui, porque compreende que os conceitos de certo e errado são abstratos. Olha só. Cabendo-lhe definir o que é de melhores resultados para si e para os outros. Portanto, permitindo-se o direito de amar, de errar e de amar também, impondo-se o dever de corrigir, ou seja, de ser responsável, né? Então, na medida que eu sou responsável, eu aceito que eu posso errar, que eu posso me equivocar, mas eu estou comprometido em acertar, né? Então, isso que ela propõe um ego saudável do ponto de vista de lidar com o erro. E esses erros, então, essa ideia de certo e de errado muda com a cultura. O que dá cadeia num país até a morte, no outro país é aplaudido. Né? O que é, até que o conceito de beleza muda no passar do tempo, historicamente vai ver que vai mudar muito isso, né? Então os valores também mudam, então de uma maneira a Joana está dizendo, a gente tem que questionar a consciência coletiva, porque essa consciência coletiva que está aí, ela não necessariamente aquilo que diz ser verdade, é algo que se adequa ao meu processo de individuação, minha caminhada evolutiva. Então, de uma maneira, o que tem aí? Uma literalização por parte de quem se sente culpado, o que é certo e errado. Ela ficou colada nisso, acreditando naquilo. E ela não consegue se libertar daquele conceito. Por quê? Porque o que está em jogo muitas vezes, o afeto. Porque a gente tem necessidade de afeto, né? Quem é que não tem, né? Então, essa de ser amado, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser aceito, acaba a gente botando realmente um peso emocional maior e nos comprometendo com aquela imagem que o mundo nos passou. E aí que é difícil de desgrudar dessa imagem que é carregada de emoção. Alguma coisa até aqui que deu para poder entender a culpa como defesa, então? Ok. Então, a Joana fala assim que a vida também é movida e o relacionamento humano é movido por diretrizes de prazer e de compensações emocionais que essas relações devem proporcionar. E quando a culpa ela está presente, essa estrutura fica fracionada. E a pessoa não se dá o direito de receber, de ter esse prazer, de se sentir que pode ser merecedora do afeto, ou da alegria, do prazer, né? E aí ela pode... Tem vários padrões de culpa, de várias formas que isso pode daí se organizar, né? Mostrando que a pessoa está sempre em conflito. No fundo, ela ou não se aceita,
ou ela se exige demais, se aceita, mas sempre tem que estar numa tarefa, né? Tem gente que compensa a culpa numa tarefa, quando eu estiver trabalhando, sendo útil, eu não me sinto culpado. Então eu nunca posso descansar, relaxar, né? E aí quando ela relaxa, fica com ansiedade, né? Porque ela tem que se sentir útil, porque de uma maneira, e assim por diante. Então a gente vê vários tipos de padrões de culpa. Como é que fica o psicopata nisso? Bem, o psicopata, a gente já trouxe duas teorias em outro momento, que o psicopata, ou tem uma teoria que ele que ele não sente culpa, que é um problema de eros e de ética, né? Não sente culpa. Né, então é um espírito que foi perdendo a sensibilidade, ficando indiferente à vida e se desumanizou do ponto de vista dos sentimentos. E outra teoria diz que é o contrário, que a culpa é tão grande, que ele tem que dissociar, fazer uma dissociação, porque se ele tivesse que se confrontar com a culpa, ele enlouqueceria. Então ele vai para a perversão, a gente vê essas clivagens emocionais, né? Eu contei para vocês aquela vez da história de um cara que matou a namorada e o amante, não sei se eu contei aqui, não. É uma história no comentário de um jovem rapaz que foi preso por algo menor, então não ficou muito tempo preso, mas na cadeia ele foi seduzido por um homem perverso, um psicopata, mais velho, que o envolveu sexualmente. E não sei se ele era muito carente, tinha uma autoestima muito baixa, que ele ficou dependente emocionalmente desse homem mais velho. E aí quando ele saiu da prisão, foi imposto do ponto de vista judicial que eles não tivessem vínculo. Mas quando o cara mais velho saiu, ele procurou o rapaz, e o rapaz não conseguiu se desvincular e manteve uma relação de dependência afetiva sexual do velho. O rapaz põe uma padaria na cidade, quer recomeçar a vida, e conhece uma jovem menina que está fazendo mestrado, doutorado naquela cidade, e vai comprar na padaria dele. E comprando na padaria, ele se conhece na padaria e se apaixonam. E ele fica encantado por ela e quer realmente mudar de vida, quer esquecer aquele passado, quer se desligar do cara, mas realmente ele não consegue, então ele mantém com uma vida paralela, né? E se vincula com ela, casa com ela, e realmente é uma história que ele não conta para ninguém, é a história da prisão, muito menos desse vínculo, até que o homem mais velho começa a ligar para a casa dele, para infernizar, para querer destruir a relação, porque ele quer realmente, né? E fazer exigência para o rapaz. Então o rapaz tem que sumir de vez em quando e não diz para a esposa onde está, né? E aí ele diz para ela: não atenda o telefone. Não atenda o telefone. Imagina dizer isso uma mulher. Então, e aí quando o telefone tocou, né, e ela atendeu. Claro. E o cara daí falou, olha, o negócio é o seguinte, é isso, né? O teu marido tem uma história comigo, quando ele sai é para me ver, eu vou destruir com a vida de você, se tu não sair da vida dele. Começou a ameaçar ela. Ela confronta o esposo, ele assume, né? Daí conta a história da prisão, daí ele fala que foi violentado por esse cara, que está tentando sair fora dessa relação e que tem dificuldade, daí ela resolve ficar com ele resolve ficar com ela, e diz para ela então que é muito doloroso para ele essa história, que não quer mais tocar no assunto, porque realmente deve bater numa ferida, não só pela vergonha e pelo vínculo de ele estar se relacionando com um homem mais velho, mas do que implica essa relação, porque deve ser uma questão de uma ferida muito grande na figura masculina do pai, para ele ter essa relação e manter uma relação tão destrutiva assim. Então ele dissociou.
Então a gente vê uma dissociação já aí, de uma pessoa que tem uma vida tranquila do ponto de vista da vida dele, afetiva, social, ele tem amigos, ele tem uma vida boa na padaria, ele é um cara que correto, mas ele tem que ter esse escape psicológico, nessa compensação muito regressiva e arcaica, nessa vinculação perversa com esse homem, né? E quando a mulher começa, ele continua se relacionando com o homem, porque ele continua sumindo de vez em quando, e ela, claro, daí compreende o que acontece, ela começa a questionar e cobrar dele. E ele começa a ficar violento, começa a ser violento com ela. E daí ele muda a personalidade. E vem um cara extremamente raivoso, uma raiva, um ódio para cima dela. Ele começa a exigir que ela se desvincula de todas as amizades, começa a regrar o horário da saída da casa, da chegada, ela tem que, né, começa a agredir fisicamente ela, né, e começa a fazer terror, ela começa a ficar prisioneira do seu lar, até que as amigas que vê as marcas, quando ela vai para a universidade, vê as marcas físicas no corpo, começa a questionar. O que aconteceu? Que tu tá diferente, tu anda assustada, tu anda com medo, tu perdeu o brilho, não é mais a mesma, tu não sai mais, e tu anda com essas marcas no corpo. Ela tenta disfarçar até que ela assume que realmente o cara mudou, e ela tenta sair do vínculo. Quando ela tenta sair do vínculo, ele fica completamente desesperado. Enlouquece, porque ele realmente ama ela, que ela não pode viver sem ela, é uma dor difícil de suportar a falta da presença dela, mas ela diz que não dá, que não aguenta viver assim, aquelas coisas todas, né? E aí ele diz, não, então a gente vai se mudar, a gente vai sair da cidade, vamos tentar separar de tudo que possa me vincular à minha história, àquela pessoa, e a gente então vai então tentar mudar. Há um movimento nesse sentido, não me lembro exatamente se ele consegue ou não, mas o cara faz uma retaliação, ele queima a padaria dele, o mais velho. Queima ameaçando o casal, né? O homem perverso, né? Mais velho. E ele manipula muito, ele tem um domínio emocional sobre o rapaz. E o rapaz não sabe o que fazer, então ele fica tão desesperado entre esses dois mundos, que a saída dele é qual? Se matar? Não. Ele mata o amante e a mulher. Mata os dois. Né? É assim que ele resolve o conflito. Então, de uma maneira, algumas dores emocionais muito grandes pode acontecer, né? Que a pessoa tem uma raiva do mundo, né? E uma culpa pelo que foi infligido, tanto uma raiva internalizada, uma culpa que faz com que ele possa ter uma coisa perversa. Então, nas histórias de psicopata, né, nos estudos, a gente vê que tem muitas vezes histórias não só de uma frieza já da pessoa, mas de histórias de violência, de agressão e de dissociações emocionais como forma de defesa, e às vezes a dissociação tão grande que ele dissocia do sentimento. Matou o velho e a esposa. Matou os dois. Que ele dissocia de qualquer sentimento para não sofrer, né? Seja porque a culpa é grande, às vezes o que a gente vê? Que quando há uma dor muito grande do ponto de vista emocional, que é infligido quando a gente é muito pequeno, ou a gente internaliza a dor dentro da gente, assumindo que a culpa é nossa, e nos maltratamos e nos deixamos abusar, ou eu projeto essa raiva no mundo, ou eu projeto em mim, ou internaliza em mim, eu tenho raiva de mim, ou eu projeto no mundo, tenho raiva do mundo. Daí eu vou culpar o mundo pelo aquilo que os meus pais, que o mundo me fez quando eu era pequeno. E eu começo a odiar o mundo. E começo realmente a atacar o mundo como uma forma de botar a minha raiva para fora, né? Porque eu não suportei aquilo. Não consegui digerir, não consegui processar aquilo. E aqui ficou uma ferida, um conflito tão insuportável que eu lido dessa maneira. Então tem tudo isso em jogo, né? E por isso que a gente não tem como
realmente julgar, né, os processos internos. A gente pode realmente ajudar e até muitas vezes se proteger e proteger essa pessoa de ser destrutiva, né? No sentido de ter que, às vezes, confinar ela ou mesmo fazer algum tipo de processos mais radicais, mas julgar, a gente não tem como julgar, né? Porque a gente não sabe o que envolve a história de cada um. Bem, então, a gente já está falando sobre a despersonalização agora, né? Então, a Joana vai começar a falar de que tu tem que equilibrar a exigência do espírito, né? E ter sempre um olhar espiritual para a realidade, porque a realidade do espírito é a realidade essencial, e que a nossa reflexão, que a nossa forma de se relacionar com a vida tem que partir de uma proposta, de uma concepção espiritual, porque isso vai ajudar a superar os equívocos, o conflito e a dor. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que a gente tem que saber lidar com nossos impulsos animais, que são muito fortes dentro da gente, né? E dar conta de certa necessidade, de como direcionar essa necessidade, como acolher, como contemplar, como de uma maneira reconhecer de certa maneira esses impulsos básicos que estão no núcleo também do desenvolvimento espiritual. Porque o instinto, do ponto de vista junguiano, é um impulso espiritual que está ainda vivido numa dimensão física, mas é um anseio espiritual que está ali, do ponto de vista de uma necessidade mais profunda, ou do ponto de vista simbólico, né? Então, há essa dinâmica, essa tensão do corpo com o espírito. Então, e ela vai dizer aqui no meu livro, no caso, no final da página 136, o corpo, como é natural, impõe inúmeros anseios e necessidades que fazem parte da sua constituição biológica e devem ser levados em conta. Não obstante a sua realidade espiritual ser o comando básico da existência. Então, apesar de que o que deve registrar na existência é o espírito, e a compreensão espiritual é fundamental, não temos como negligenciar os impulsos e a necessidade do corpo. O ego, por consequência, tem suas raízes fincadas nele, no corpo. E se as mesmas são arrancadas violentamente, corre o perigo de tornar-se esquizoide. Olha só que interessante. Se essa relação básica que inicia a minha identidade, que é o corpo é a primeira imagem que eu carrego de mim numa encarnação. A primeira referência básica é o meu corpo, enquanto sensações, enquanto necessidades, impulsos que o bebê está lidando. Porque eu tenho que entender que, nesse primeiro momento, eu sou um ser movido por fantasias arcaicas, tendência que eu trago de outras vidas, eu não tenho ainda uma maturidade neurológica, então meu cérebro ainda está começando a se matar. Então, eu não tenho nem maturidade física, cerebral, e nem maturidade psicológica, eu não me construí ainda. Eu sou um projeto de identidade egóica. Esse ego ainda está se constituindo e está começando a ter uma autopercepção, que a Joana vai falar aqui. Uma percepção da vida e de mim, que está tudo misturado. É uma coisa só. Aquilo que chama de uruboros. Ou uma participação mística. Né? Ou um estado de natureza. Ou aquilo que também psicologia chama de estado de indiferenciação.
Então, há um estado indiferenciado. O bebê não discrimina. Apesar de já ter consciência, mas são consciência que responde, né, a estímulos. A criança ri, ela chora, mesmo como um bebê, né, ela chupa dedo, ela tem prazer, ela tem sensibilidade, ela reconhece a voz dos pais, da mãe, e assim. Então, a gente vê que o bebê já tem, mesmo no ventre, no útero, ele já tem níveis de consciência, mas esses níveis de consciência são integrados, não estão integrados num ego, enquanto uma consciência de mim. São núcleos de consciência, que eles reagem, e muito também movido no primeiro momento por esses impulsos do corpo. Né, a fome, a sede, os gases intestinais da criança, o frio, a dorzinha de ouvido, sensações de prazer, desprazer, de proteção, desproteção, de desamparo, de amparo, de ser acolhido, de ser respondido pelo mundo, sua necessidade, de ter que lidar com frustração básica nesse momento. Então, o bebê está sendo tomado por sensações ligadas ao prazer, desprazer, desconforto, conforto, frustrações e, ao mesmo tempo, atendimento, que vão, de uma maneira, nesse primeiro momento, serem geradores dessas primeiras consciências que vão se organizando enquanto uma consciência de mim mesmo. Isso está levando também a consciência da herança genética dos pais, que vem trazendo esses elementos, porque é o primeiro contato, né, que ele tem é com o pai e a mãe, né? A herança genética já está na matriz do corpo, né? Enquanto um código que foi escolhido ali de maneira cuidadosa ou mais ou menos aleatória, dependendo da condição do espírito, de acordo com os recursos que a natureza dá para ele, que são essa parte, né? Agora, do ponto de vista epigenético, né? Porque o código genético está sempre mudando. É um processo constante, né? Então a gente fala da questão do estudo epigenético, existem as marcas químicas, tá? E essas marcas químicas vão interferir nos genes. Então isso vai ajudar a moldar, né, desde o início, e isso vai continuar sendo uma influência não só na vida daquele ser que está sendo construído, se constituindo, mas depois nos filhos dele, porque essas marcas químicas vão ficar no perispírito do espírito e vai ser passado até 3 gerações. As marcas químicas duram. E essa marca química pode ser qualquer coisa, pode ser poluição, emoções, tudo pode ser marcas químicas que vão mudar o código genético. E é interessante que na Bíblia dá que os pecados dos pais vão ser perpetuados até 3 gerações. Há uma sabedoria aí mítica, né? Porque os estudos falam que essas marcas químicas, se não reforçadas, demoram 3 gerações para se desmanchar. Ou elas podem continuar sendo perpetuadas, reforçadas e cada vez mais integradas com uma realidade, né? Dentro do código genético daquele núcleo familiar, daquelas gerações todas que vão... E por isso que vai mudando também, né? As pessoas vão mudando, a mudança. Então, a epigenética está mostrando que o código genético está sempre também em mutação, é dinâmico, as coisas não são rígidas, né? Fixas e assim por diante, né? Mas, então, claro, existe essas questões genéticas que já estão ali, né? Mas o mais importante agora é esse campo emocional. Então, o bebê vai ter que lidar com 2 coisas importantes, né? A partir dessa primeira referência que é o corpo. Então, o corpo, e tudo é o corpo. Tudo é um grande corpo. A mãe é um pedaço dele, o mundo é um pedaço dele, tudo é ele. Né? Então a criança tem uma noção ainda, ela não discrimina. Se eu não tenho noção de eu, como eu tenho que ter noção do outro? Então essa noção ainda está começando a se construir. Bem, então tudo é um grande corpo. Um corpo que auto-nutre através daquela teta, que auto-expõe ele à dor
a sofrimento, a frustrações, a apoio e assim por diante. Então, ele está lidando com duas coisas através desse corpo-mundo, que é ele, físico, e esse corpo-mundo, que é muito também um ambiente familiar. Está lidando com os seus impulsos. Então ele tem que lidar com o impulso, se é um espírito ansioso, se é um espírito raivoso, que não lida com frustração, e isso já está ali presente como tendência, né? Então ele está tendo que lidar com esses impulsos dele, de desagregação, de incômodo, de frustração, de isso e aquilo, e fantasias que são ele mesmo, e tem que lidar com esse corpo que acalenta, que é a família, que é o pai e a mãe. Que vai poder ajudar a dizer, não, peraí, se tu esperar um pouquinho, eu vou estar aqui. E quando eu estiver aqui, vai ser muito bom. Então eu vai ter que confiar, puxa, eu estou com desconforto, sou um espírito irritável, eu sou um espírito meio que exigente, porque eu fui dono de escravo, eu acho que o mundo tem que me servir, nenhuma crítica ao meu pai, né? E aí, de repente, né, o mundo não me dá o que eu quero na hora, né? Então eu fico com muita raiva. Mas tudo isso são apenas impulsos. Eu não tenho uma lógica, eu não tenho uma coisa, não tenho conceitos ainda estabelecidos do ponto de vista de uma consciência. E de repente, do nada, vem uma coisa que apazigua. Tudo passou. E aquela fome desesperada, agora tem uma coisa que vem gostosa, quentinha, adocicada, né? E tem uma coisa que me acolhe, né? E se essa mãe consegue ser afetiva, consegue ser menos ansiosa, porque a ansiedade da mãe vai passar, existem filmes que mostram que a forma como a mãe lida com o bebê, o corpo vai enrijecendo, como a Joana fala assim, né? Aí, tem filmes de um pesquisador norte-americano que filma mães mexicanas e americanas, né? Ele mostra uma mãe mexicana muito afetiva, muito tranquila, que brinca com o bebê, né? Que tem, né? Que a coisa é muito espontânea, a coisa vai fluindo, o bebê consegue achar certinho o bico dos seios, a relação de olhar, né? Que ele não sabe o que é isso, mas a criança olha para a mãe, mantém, a mãe está brincando, dá teta, ao mesmo tempo fica ali falando, cantando, e a mãe americana que leu aquele manual de como amamentar, né? E que está muito preocupada de fazer as coisas certas. E está tão preocupada em fazer a tarefa certa que perde a relação. E fica ansiosa. E aí ela está tão preocupada no banho ser direito, está assim que tem que botar 45 graus do bocal para o seio, que virar o seio dessa maneira, aquelas coisas todas que se aprende do ponto de vista funcional, mas que perde o relacional. E aí ela começa a ficar nervosa, ansiosa, não faz vínculo com o bebê já começa a perceber que o bebê começa a ficar rígido, tenso, não tem vínculo, não consegue achar a boca, ele fica nervoso também, ela fica nervosa também, estão os dois nervoso, né? E já não se entendem, e aí já é uma relação complicada desde o início, né? Claro, gente, que a gente não vai ser nem mãe nem pai perfeito, a gente pode ter ansiedade e pode como diz a Joana, errar, porque o amor cobre a multidão de pecados. Se ter amor, o erro isso a gente passa, porque daquele amor está ali presente como uma aura, como um fluido, como um vínculo atrator que, apesar do desastre ali dos dois, tem uma coisa. Agora, se não existe isso, essas coisas acabam aí repercutindo de acordo também com o nível de consciência e de capacidade do espírito, porque isso tudo também tem que ser considerado, né? Então, tudo isso está em jogo também aí nessa dinâmica, né? Mas o fato que a gente vai ver que esse bebê vai enrijecendo, que é o eupele, que eles chamam em psicologia, né? As coisas psicossomáticas, depois que a pele é o maior órgão do corpo humano e que se forma junto com o sistema nervoso central, as duas coisas vêm juntas, então está uma relação entre a pele e o sistema nervoso central, então essas coisas emocionais vão aparecer muito na pele, então de uma maneira ali, então essa construção primeira aí de consciência começa muito no corpo, e a resposta é muito no corpo,
né? E aí começa esse processo de despersonalização que ela fala. E aí, se o espírito, por algum motivo, perde essa inter-relação com o corpo, ele perde a referência com ele. E aí não tem o corpo a ancorar. E se eu não consigo ancorar no corpo, eu caio nesse vazio que a Joana fala. E aí, se eu não tenho onde ancorar e cair nesse vazio, eu não tenho como referendar a mim mesmo. E eu despersonalizo. Eu fico um esquizóide, ou no caso mais sério, uma esquizofrenia. O autista tem alguma coisa a ver também? Daí o autismo é uma coisa muito mais complicada, porque no autismo existe vários graus de autismo, a gente fala o espectro autista, e várias razões, inclusive uma nova forma de mentalidade. Tá? Agora, nos casos patológicos, né? Porque esse desajustamento do autismo não quer dizer, do ponto de vista do processo espiritual, uma coisa necessariamente patológica. É um desajuste que a gente não sabe lidar, é um novo tipo de mente, mas não quer dizer que seja necessariamente uma patologia do ponto de vista espiritual. Mas alguns casos são patológicos. E geralmente, nos casos patológicos, existe uma recusa do espírito reencarnar. Por medo, então ele não quer ter consciência dos seus compromissos, então ele fica para dentro. Mas é diferente do esquizofrênico, que ele busca essa ancoragem, não existe, e o ego fica esfacelado. No autismo, né? Tanto é que os autistas têm dificuldade de ter contato com tudo que representa olho. Porque o olho representa a consciência, né? Então, eles precisam de coisas muito regradas, estruturadas, um ambiente que ele conhece para poder, né? Então, por quê? Porque ele por algum motivo, ele não confia nesse mundo, ou não quer, ou quer fazer uma recusa, ou tem medo, então ele fica para dentro, uma introversão, assim, num nível muito exagerado, que faz com que ele não consiga estabelecer um vínculo com o mundo e se movimentar de maneira mais favorável. Isso é um tipo de autismo, né? Não, é isso que eu ia comentar, até estava pensando antes dela falar, porque eu tenho um filho com autismo, que é o mais velho, depois tem outros dois, né? Mas tenho o meu segundo filho. Então, quando tu estava falando da amamentação, eu me lembrei disso, porque a relação da amamentação foi muito diferente, porque ele tinha... eu percebia que o segundo filho, por exemplo, se interagia muito comigo desde muito pequenininho. E o mais velho, como era o meu primeiro, eu não tinha muita noção disso, mas eu percebia que era alguma coisa muito funcional, né? Ele mamava, naturalmente, não tinha problema para mamar, mas era muito funcional, não tinha essa relação. Então, na realidade, é um pouco da dificuldade deles, né, de estarem presentes, de demonstrarem afeto. A questão também de se manter mais tranquilo. O meu filho, que tem autismo, era uma criança extremamente tranquila, ele esquecia que ele existia até. Então, isso foi uma das coisas que até Kanner, né, que começou a estudar o autismo, teve aquela história da mãe geladeira, porque ele dizia que as mães não estavam dando afeto suficiente. Mas, na realidade, a gente sabe que é o inverso, é a dificuldade de receber o afeto. Porque a gente pensa que o bebê é passivo. E a gente acha que a gente está estimulando a criança, mas a criança está nos estimulando, né? Então, se o espíritozinho é muito para dentro e não faz vínculo, né? Porque a criança ri, tu ri também. E tu acha que tu que tá, na verdade, tu está sendo o bobo da corte ali, né? E sendo tomado pelo estímulo da criança. E realmente, se o espírito não faz questão nenhuma de se relacionar, de alguma maneira, o teu esforço de ter que ir ao encontro dele é muito maior. E aí pensa que é a mãe, às vezes não, é do próprio espírito isso. Muito bem, gente, o nosso tempo está esgotado. Então, semana que vem eu queria encerrar esse tema hoje, mas não vai dar. Semana que vem a gente continua em cima das questões da autoafirmação de identidade, que a gente não falou hoje também. E então a gente continua no item 4, mas se der
pegar o primeiro capítulo. A gente pode já entrar no item 5 também. Então vamos já se preparando para o item 5, que é a questão ferida, capítulo 12, infância psicológica do autodescobrimento, e o capítulo 4, feridas e cicatrizes da infância do amor imbatível amor. Certo?